Se você sente um vazio no seu coração, se você sente que a sua vida não faz muito sentido, se você sente que está muito aflito, se você sente que a sua vida está perdendo valor, que você não vê um vazio dentro de si e não sabe o que é, fica nesse vídeo que eu vou te explicar como Jesus Cristo salvou a minha vida. Oi, eu sou o Léo, esse aqui é mais um vídeo aqui do canal, né? Um canal sobre reflexão, e hoje a gente vai ter uma reflexão sobre uma coisa que aconteceu na minha vida que eu agradeço muito, que é uma das coisas mais felizes da minha vida que aconteceu, né? Que foi a minha conversão, né? Eu passo um pouco aqui da minha história, né? O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, eu acho, né? Vai depender, que eu não tenho roteiro. Eu tinha acabado de gravar um vídeo e decidi falar disso, né? Jesus Cristo salvou a minha vida e eu lembro que eu sempre fui cristão. Eu sempre tive uma base de o que era Deus, né? Eu sempre criei que Ele existia, né? E que Ele existe. Só que na minha fase de adolescente, assim, que tem aquela fase que a gente fica um pouco mais rebelde, um pouco mais fora assim da casa, acha que todo mundo é contra você mesmo, é contra você, né, no caso. E eu lembro que eu passei uma boa parte da minha vida longe do que era Deus, né? Eu sempre tentava meio que fugir dessa pergunta, eu sempre tentava aos poucos não falar disso e só diminuir aqui, pessoal, que eu acabei fazendo besteira. Enfim, né, o que eu tava falando, né? Eu passei metade da minha adolescência com pessoas que não eram de Deus. Não é que não era de Deus, mas que eram pessoas que não estavam nem aí para o que era Deus, não estavam nem aí para o que era religião, o que era crer, né? E eu passei metade da minha adolescência sem saber o que era Deus, né? Eu era da Igreja dos Mormons na época, né? Quando eu era pequeno, eu era da Igreja dos Mormons. E depois disso, minha família se afastou, eu me afastei também. E eu fiquei muito longe do que era Jesus Cristo. Eu passei minha adolescência bem mal mesmo, uma adolescência sem procurar Deus, né? Eu vivia com aquela assombrosidade de dizer que eu era a igreja, que eu não precisava ir à igreja, que eu não precisava buscar, porque eu já sabia o que era Deus, né? Com aquele egocentrismo e prepotência, né? De achar que sabe de tudo, né? E quando eu fui ficando mais velho, eu vi que a minha vida começou a tomar um rumo que às vezes eu não queria. Eu vivia mal, viciado em muitas coisas, não fazia nada da minha vida, passava o dia todo sem saber o que ia fazer, passava o tempo todo jogando videogame e falando muitos palavrões, falando muita besteira, vendo muita besteira, e isso tinha começado a me corromper, né? E eu lembro que em 2022, né, eu tinha começado já a empreender, já tinha começado a produzir coisas para a internet, só que não vinha funcionando, né? Mas também não vinha funcionando porque meu coração estava mal, eu não me sentia bem com nada, eu não fazia nada e isso ia me corrompendo aos poucos, né? E eu lembro que um amigo meu, que também é do ramo, né, ele me chamou, né, falou assim, não, vamos lá, cara, vamos lá na igreja, né, que ele era católico. Eu vou explicar depois qual é a minha denominação, né, e vou explicar mais ou menos, né. Ele era católico, né? Não, vamos lá, cara, vamos ver uma missa, né? Pra se aproximar de Deus, porque eu vejo que tu tá muito, muito triste, né? E seria importante para você se aproximar novamente, né? Porque ele também tinha passado pelo processo de conversão, né? E eu comecei a ver, né? E eu lembro que teve um dia que eu tava no meu quarto, né? Foi um dia depois que eu ter voltado dessa missa, né? Que ele tinha me chamado. E eu lembro que eu cheguei em casa triste, né? Triste assim não, mas com esperança, né? E meu coração ardia, né? E eu lembro que eu me ajoelhei no quarto para orar, né? E falei assim, Deus, Jesus, né? Esse aqui é o meu momento, Senhor. Eu quero entregar minha vida a Ti, eu quero que minha vida seja Sua e que agora, a partir de agora, eu não tome as decisões totais e que o Senhor esteja à frente de tudo, que o Senhor tome as rédeas da minha vida, porque se não for o Senhor, eu sei que eu não vou conseguir fazer. Eu sei que se eu não for com o Senhor, eu vou cair num mundo de trevas, eu vou cair num mundo que eu não acho certo. Eu via que meus valores iam se esvaindo, né? E que se não fosse Deus, eu sei que eu estaria numa treva muito grande, né?
E eu falei, Deus, eu entrego a minha vida nas suas mãos, né? Eu chorei e eu senti que naquele momento eu fui abraçado por Deus, né? Até hoje eu tenho anotado no caderno que eu tenho ali, né? Que eu vou anotando coisas que vai mudando na minha vida, né? Metas, né? E eu senti uma presença tão forte de Jesus que é impossível eu dizer para você, né? Eu não sei se você crê ou não crê, né? Eu não vou me atentar a essa parte, né? Mas eu senti uma presença, um amor tão grande que depois daquilo eu senti uma vontade de estudar a Bíblia todos os dias, e todos os dias eu estudava, eu via podcast, eu via aula sobre teologia, eu via pessoas, né? Eu fui começando a participar mais das missas com esse meu amigo, né? Que ele ficava me chamando, e eu ia, né? Só que aí eu vou entrar no detalhe já sobre isso, sobre catolicismo, protestantismo, né? Eu vou entrar já no detalhe sobre isso. E eu fui e cada vez mais eu me sentia mais alegre, as coisas começavam a dar certo. Calma que não é teoria da prosperidade nem nada, viu? Porque, como eu disse, as coisas não vinham dando certo, não porque é só por conta de Deus, porque eu não acredito muito nessa teoria de prosperidade, de que se a pessoa está muito bem de vida, é porque Deus está mais próximo dela, e não. Na verdade, você encontra em pessoas que às vezes não têm nada, uma presença de Deus mais forte do que aquelas que têm muito. Senão, as pessoas mais ricas do mundo não teriam depressão. As pessoas mais ricas do mundo seriam cheias de Deus. E muitas das vezes você vê pessoas mais ricas que nem creem em Deus. Então, a riqueza não está atrelada a nada de presença de Deus. A riqueza pode ser uma bênção de Deus, e isso é verdade. Jó, mesmo depois de ter perdido tudo e ter passado pela provação, Deus deu em dobro aquilo que ele tinha, né? Ou seja, Deus tirou e Deus devolveu. Bendito seja o nome de Deus. Então, a riqueza não é nada de ruim. Na verdade, a riqueza é boa, né? Porque o problema são as pessoas que botam o dinheiro no seu coração. Porque aquilo que estiver no seu coração, aquilo é o seu Senhor. E o Senhor não divide palanque. Só existe um Senhor. Então, você deve dar a sua vida para aquele Senhor, que é Jesus Cristo. Então é isso. Se o dinheiro está no seu coração, se você serve ao dinheiro, você está mal. E isso é o pecado que Jesus disse sobre o dinheiro, né? Sobre a riqueza. E não ter dinheiro no bolso. Ter dinheiro no bolso é bom. Você consegue ajudar novas pessoas, você consegue melhorar a sua vida. Você não pode ter a prepotência e colocar o dinheiro acima de todo mundo. Enfim, voltando para que eu estava falando, e eu via que as coisas vinham dando certo, eu via que o meu coração estava começando a melhorar, né? Estava começando a caminhar do jeito certo, né? E eu via que eu estudava todo dia, eu comecei lendo o Novo Testamento, depois fui para o Velho Testamento, e isso foi a parte mais importante da minha vida. A coisa mais bonita da minha vida foi ter me entregado a minha vida a Cristo, né? E isso mudou minha vida por completo. E foi passando-se os anos, né? E eu nunca fui muito assim com o catolicismo. Eu não sei se você que é católico, eu não tenho nada contra, até porque eu fui muito bem acolhido pelos católicos lá na capela, né? Que eu ia, né? Na paróquia, no caso. Eu fui muito bem tratado, nunca me trataram mal. Só que em questões de exegese de texto, eu nunca fui muito assim com o catolicismo, com os entendimentos da Igreja Católica, né? Eu nunca fui muito bem assim, e eu deixei bem claro pro meu amigo, que é o meu melhor amigo, né? Ele é católico, até hoje somos muitos amigos, e eu sempre disse para ele, cara, eu não consigo crer nas mesmas coisas que os católicos creem, né? Eu não tenho os mesmos entendimentos da Bíblia que os católicos têm. E eu sentia que cada vez mais eu não fazia parte dali, né? E até que chegou um ponto que eu parei de ir, né? Mas eu continuei lendo, eu continuei orando. Depois daquilo, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu nunca parei mais de orar. Ao levantar, ao acordar e ao sair de casa, não paro com isso. Porque é muito importante, porque se eu não fizer, parece que Deus vem, martela assim na cabeça, o Espírito Santo. Não, você vai orar. Se você não orar, você não dorme. E basicamente é isso mesmo. E depois disso, eu sempre fui muito assim com a Igreja Batista, né? Eu sempre fui muito a favor da sola escritura, né? Que somente a Bíblia basta, né? E eu fui cada vez mais procurando uma igreja que se qualificasse com aquilo que eu
acreditava, né? Porque eu sempre fui assim, eu sempre quis congregar para poder ajudar e com pessoas que creem nas mesmas coisas do que eu, porque eu acho que seria uma falta de respeito com as pessoas que estavam lá, né, na paróquia, eu estava pensando de um jeito diferente e eu não me sentia bem no local. Depois de um tempo, quando eu fui começando a ler a Bíblia, eu não me fazia o mesmo sentido. Eu não concordava com as coisas que eram ditas muitas das vezes. Então, eu me afastei. Em vez de xingar, sem nada, eu não xingo porque, como eu disse, eu fui muito bem tratado pelo meu amigo, que é católico, e pela igreja católica eu sempre fui muito bem tratado. Mas não era uma igreja que eu conseguia ver ali, né, congregando, né. E eu fui para a igreja batista, e foi lá que eu consegui me aprofundar mais na fé, né. Foi lá onde eu consegui passar mais tempo, e foi lá que eu senti que eu realmente estava no local certo, que criam nas mesmas coisas do que eu. E até hoje estou lá. E isso vem mudando muito a minha vida. E qual é o ponto disso tudo? Se você crê que Deus existe, porque tem muitas pessoas que creem, só que o problema é que muitas das vezes a gente não se entrega, a gente não estuda a Bíblia, a gente não vai procurar mais sobre o Evangelho, né? Eu digo para você que se você disser, né? Se você não crer, se você disser que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, Ele abrirá portas para muitas coisas. Ele abrirá portas para que você cada vez mais se dedique a Ele, né? Se você às vezes não consegue crer de primeira, diga isso. Diga isso, que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e que você entregue a sua vida nas mãos dele. E Ele vai endireitar as coisas para que você cada vez mais se aproxime dele. Então esse que é o ponto mais importante, é você se aproximar de Cristo Jesus. Então, basicamente é isso, pessoal. Esse aqui é um detalhe um pouco da minha vida, né? Ajeitar um pouco aqui a câmera que começou a cair, né? E esse foi o ponto mais importante da minha vida, que foi escolher o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, se você está nesse processo de fé, bota aqui embaixo, comenta aqui embaixo do que você crê, se você não crê, e por que você não crê, né? E se você passou por isso, também deixa aqui embaixo, que é importante que as pessoas tenham essa reflexão. Então, basicamente é isso. Se você gostou, comenta, curte, compartilha. Vê os outros vídeos aqui no canal, que são vídeos muito bons. Então, basicamente é isso, pessoal. Valeu, falou e tchau.